Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando o pai da fé no Velho Testamento, o livro de Gênesis. Quando lemos a história de Abraão, encontramos a definição de fé nos altares que ele construiu. O primeiro altar denomina-se Ensina-me, Senhor. Foi assim que começou. Em seguida vemos o arrependimento. Abraão teve dificuldades no segundo altar. Quando Deus mostrou a ele a importância do arrependimento, ele foi para o sul. Quando Abraão entrou no Egito, ele estava em uma batalha espiritual. Ele não apenas foi geograficamente para o sul, mas também foi para o sul espiritualmente. Ele estava no Egito, ele estava fora de lá. Mas ele retornou do Egito para aquele segundo altar e chamou pelo nome do Senhor uma segunda vez. Depois ele teve um encontro com Ló. Quando Abraão saiu da terra de seus pais, a sua terra de origem, ele foi dito para deixar o seu pai para trás. Ele não pôde fazer isso. O pai dele morreu. Isso foi o que o estimulou a partir. Ele não foi antes que seu pai morresse. Ele foi dito para abandonar todos os seus parentes, mas ele levou seu sobrinho Ló. Seu pai tinha um irmão chamado Arão. Ló era filho de Arão. Quando Arão morreu, Abrão o adotou. Talvez Abrão realmente amasse o sobrinho, ou talvez achasse que o sobrinho fosse a resposta para todas as promessas que Deus estava fazendo. Ele pode ter pensado, bem, deve ser isso que Deus quer dizer, afinal, aqui está o meu sobrinho vivendo na minha casa. Talvez ele seja o herdeiro através do qual meus filhos virão. Qualquer que tenha sido a razão, Abraão não pôde deixar Ló. Ele deveria fazer isso, mas ele não fez. Depois que Abraão enfrentou essa questão de arrependimento, ele chamou Ló e disse, Ló, nós temos que nos separar. Separa-te de mim porque eu vou me separar de ti. Está escrito que Ló foi para leste em direção a Rai e acabou indo morar em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o oeste e construiu o terceiro altar em um lugar chamado Hebrom. Mais uma vez eu acho que essa alegoria é bonita demais para não ter sido de propósito. Hebrom, na língua hebraica, significa comunhão. Quando Abraão levantou o terceiro altar, depois de ter levantado o altar do arrependimento, ele estava dizendo a Deus, Deus, eu quero te conhecer. Todos os homens das Escrituras fazem esse grande clamor, que eu possa conhecer a Deus. Todos eles clamam do fundo do coração que eu possa conhecer a Deus. Quanto mais eles conhecem a Deus, mais eles querem conhecê-lo. Era isso que Abraão estava dizendo no terceiro altar. Deus, eu quero te conhecer, eu chamo esse altar de altar do relacionamento. Abraão construiu esses primeiros 3 altares nos capítulos 12 e 13. Nesses primeiros capítulos da história de Abraão, ele construiu 3 altares. Ele não constrói outro altar até o capítulo 22. O que ele estava querendo dizer quando construiu esse terceiro altar? O que aconteceu depois que ele construiu o terceiro altar? Quando ele diz, Deus, eu quero te conhecer, acho que o que Deus estava dizendo a ele era, Abraão, se você quer manter um relacionamento comigo, quero que você saiba algo. Se eu sou qualquer coisa, eu sou acima de tudo. Porque até que você me veja acima de tudo, então você ainda não me viu. Você precisa me ver como eu estou acima de tudo. Essa é a verdade. Contaram-me isso quando eu era criança. Se Jesus Cristo é qualquer coisa, então Jesus Cristo é tudo. E já que Jesus Cristo é tudo, Jesus Cristo não é qualquer coisa. Não tente fazer Jesus de tolo, não tente fazer Deus de tolo. Se você realmente quer conhecer a Deus, Deus quer ter um lugar muito certo, muito bom na sua vida. E sabe qual é o lugar?
O primeiro lugar. Outra pessoa ocupava esse lugar na vida de Abraão. Ló, por exemplo. Ló era um exemplo das pessoas que colocamos em nossa vida e que Deus não quer que estejam presentes. Muito desgosto e tristeza são causados em nossa vida quando colocamos pessoas que Deus nunca quis que estivessem presentes. É isso que Ló representa. Em Gênesis capítulo 16, por sugestão de Sara, sua esposa, Abraão teve um filho com sua empregada egípcia chamada Agar. Ele deu ouvidos à sua esposa. Parece até com a história de Adão. Ficamos em sérios apuros quando Adão deu ouvidos à sua esposa e passamos a ter um monte de problemas quando Abraão deu ouvidos à sua esposa Sara e teve um filho com sua empregada egípcia chamada Agar. Essa criança foi Ismael. Não haveria conflitos no Oriente Médio hoje se Abraão não tivesse dado ouvidos a Sara, mas ele fez o que ela queria e teve um filho com a empregada. Ismael é o pai dos palestinos de hoje. E agora temos palestinos e judeus na Terra Santa. Esse é o nosso problema. Não haveria palestinos, os árabes, se Abraão não tivesse tido Ismael. Acho que Ismael é a ilustração de alguma coisa. O maior inimigo do melhor é o bom. O maior inimigo do melhor de Deus para a sua vida é algo bom. Para fazer você desviar da vontade de Deus para a sua vida, o inimigo, Satanás, não irá tentá-lo a roubar um banco. Por exemplo, se Deus quer que você seja um médico missionário, Satanás não irá tentá-lo a ser um assaltante de banco. Ele apenas dirá: você sabe que precisamos de bons médicos aqui. Por que você não se torna um médico aqui em uma cidade grande, tão bonita, tão legal como essa? Seria ótimo ser um médico aqui? É claro que seria ótimo. Mas se Deus quer que você seja um médico missionário em um lugar humilde ou uma região distante, então aquela coisa boa é o maior inimigo da melhor coisa. É assim que Satanás trabalha. Essa é a estratégia dele. Ele nos mantém longe do melhor de Deus, nos oferecendo alguma coisa boa. Ismael representa isso, a figura das pessoas em nossas vidas, que não são ruins, mas também não são o melhor para nós. Em Gênesis 16, quando Ismael nasceu, Deus apareceu novamente a Abraão. Vejamos por que Deus apareceu para ele nessa circunstância. Deus disse a ele: Abraão, anda perante mim e seja perfeito. O que ele queria dizer era: Abraão, o meu plano é que você tenha um filho com Sara e não com Agar. Eu acredito que Sara apresenta um outro tipo de problema na relação de Abraão. O terceiro altar, o altar do relacionamento, trata de relações verticais e horizontais. Elas são inseparáveis. Para conhecer a Deus, Deus precisava ter seu lugar em todas as relações de Abraão. Deus teve que falar com Abraão a respeito de Ló, teve de tirá-lo da sua vida. Da mesma forma, ele também teve de tirar Ismael. Ele finalmente apareceu a Abraão e disse que ele precisava mandar Ismael embora. Um a um, Deus foi retirando todas as pessoas que competiam pelo primeiro lugar na vida de Abraão. Sara é um outro tipo de problema. Sara é a imagem daquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas e nós nos recusamos a reconhecer. Quantos homens você conhece que levam em consideração a opinião da esposa? Quantas mulheres levam em consideração a opinião do marido? Quantos homens gastam tempo pensando: se pelo menos eu tivesse uma esposa melhor, ou se eu pudesse ter aquela mulher como minha esposa, aí sim, aí eu seria espiritual. E quantas mulheres pensam: se eu não tivesse esse homem, eu poderia ser verdadeiramente uma santa, ou se eu fosse casada com alguém como Billy Graham, aí sim. Bom, elas nunca percebem que os seus maridos são o que Deus lhes deu. Sua esposa é a mulher que Deus lhe deu. Então, maridos, os planos de Deus para a sua vida incluem a sua esposa. Esposas, por favor, ouçam, os planos de Deus para a sua vida incluem o seu marido. Deus teve que aparecer a Abraão 2 vezes por causa de Sara. Ele apareceu a Abraão e disse: Abraão, será através de Sara, viu? Eu vou mudar o nome dela também. Vou mudar o nome dela de Sarai para Sara. O primeiro significa contencioso. Uma pessoa contenciosa é uma pessoa que é sempre do contra. Não importa o que você fale, ela é do contra. Ela está sempre contendendo ou sempre contra. Salomão disse: uma mulher contenciosa é como uma goteira chata num dia chuvoso. Só pinga, pinga, pinga. Sarai era contenciosa e Abraão vivia com ela há muito tempo. Deus apareceu a ele e disse: vou mudar o nome dela para Sara, ou princesa. Ela será mãe de nações, assim como você será pai de nações. E dela nascerão reis.
Diz a história que Abraão baixou o rosto e riu. Ele caiu na risada. Ele finalmente estava começando a acreditar que os planos de Deus poderiam incluí-lo e já acreditava que Deus poderia fazer qualquer coisa através dele. Mas o que ele não conseguia acreditar é que o plano de Deus pudesse incluir Sara. Note quantos planos alternativos ele sugeriu. Seu sobrinho Ló era uma alternativa masculina. Sara não seria necessária se Ló fosse o herdeiro. No capítulo 15, ele menciona um servo que morava em sua casa e ele propôs a esse servo que fosse o herdeiro, e é claro, Ismael. Ele não cogita a possibilidade de Sara, nem por um momento, mas Deus confirmou para ele que seria através de Sara. Quando ele compartilhou essa informação com Sara, ela também caiu na risada. Finalmente, um filho nasceu quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Deus disse a eles para chamá-lo de Isaac, que em hebraico significa risada. Deus não queria que esses heróis da fé esquecessem que riram dele quando ele contou o que ia fazer. Imaginem só. Todas as noites, quando Sara fosse chamar Isaac para jantar, ela diria: risada, venha jantar. Toda vez que Sara chamava por Isaac, ela se lembrava que um dia tinha rido de Deus. Toda vez que aquele casal tinham que chamar pelo filho, eles se lembravam de que riram diante da face de Deus. E esses são os nossos heróis da fé, hein? Bom, finalmente Abraão construiu o quarto altar. Esse altar é o mais importante. Ele construiu esse altar na montanha de Moriá. Moriá significa Jeová proverá. Até então, era Abraão quem escolhia o lugar, escolhia o sacrifício, fazia todas as escolhas. Mas nesse quarto altar a coisa foi diferente. Deus escolheu o lugar, Deus escolheu o sacrifício. Você sabe o que Deus pediu em sacrifício naquele quarto altar, não sabe? Isaac, isso mesmo. Ele pediu justamente aquela criança que era não apenas o fruto da velhice de Abraão e Sara, mas também a realização de 25 anos de espera na fé. Deus disse: eu quero. Então Abraão subiu ao Monte Moriá e realmente pretendia oferecer Isaac. Você conhece essa história. Ele estava indo oferecer Isaac em sacrifício. Antes de subir o monte com Isaac, Abraão disse aos empregados: vocês ficam aqui tomando conta dos animais enquanto eu e Isaac vamos subir ao monte para orar. Nós voltaremos logo. Abraão nunca duvidou de que ambos voltariam. No livro de Hebreus está escrito que Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta dos mortos se ele tivesse que sacrificá-lo. Abraão tinha tudo isso de fé. Ele cria. E aconteceu que Abraão não teve mesmo que matar o seu filho. Ele sacrificou um carneiro que foi providenciado por Deus. Ele chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que em hebraico significa Deus proverá. Isso aqui é maravilhoso. É lindo demais. Deus fez isso para mostrar para nós que precisamos realmente estarmos sempre dispostos a subirmos a montanha. É lá que Deus nos prova, no topo da montanha de nossos compromissos. É lá que Deus prova a nossa fé. E é lá que provamos a Deus e o conhecemos melhor. Isso é rendição total. Abraão foi rendido totalmente. E a mensagem da Bíblia pode ser resumida em 2 palavras. Primeiro Deus. Sempre primeiro Deus. Assim estudamos os 4 altares de Abraão: o altar da resposta, o altar do arrependimento, o altar do relacionamento e o altar da realidade, ou da rendição total. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.